essa pressa em fazer uma intervenção muitas vezes não é saudável, porque a pessoa precisa viver aquele momento e é só um momento, né? Por exemplo, vamos supor, eu lembro lá quando eu tinha 15, 16 anos, a primeira vez que eu terminei um namoro, por exemplo, nessa época da escola, eu fiquei mal durante um bom tempo, né? E não necessariamente... Eu, pelo menos hoje, eu vejo, não afetou a minha saúde mental, mas eu precisava viver aquele período, eu precisava viver aquela tristeza, ressignificar algumas coisas. E se alguém já chegasse muito querendo fazer uma intervenção para fazer eu sair daquela situação, eu não me desenvolveria como ser humano, entendeu? Pois é, Thiago. Mas, ao mesmo tempo, é delicado também. Assim como tem um manual para entender saúde mental e fazer uma intervenção, também não tem um manual como falar assim, deixa isso que é importante ela viver, né? Por isso que eu acho que, de novo, a gente cai na história do acompanhamento, de você estar ali sempre do lado, ter pessoas do seu lado, viver em grupo e com relações saudáveis talvez seja o melhor caminho. Mas eu acho que aqui a gente tem uma informação que eu tenho, é incrível, mas assim, esse ano eu tenho sentido que essa é daquelas informações que parecem muito básicas, mas parece que as pessoas vêm se esquecendo, assim, que a maturidade ela vem com experiência, né? A capacidade de ter resiliência às coisas, ela vem da experiência. Ela não vem de uma história que eu leio, de um filme que eu vejo, é de eu viver a experiência. Então, se eu estiver triste porque eu rompi com a minha namorada e, por exemplo, se eu pudesse usar um remédio para me dopar daquilo, eu não desenvolvo a experiência. Se eu tiro uma nota ruim e eu, quando chego em casa, eu recebo um presente para esquecer da nota ruim, eu não entro em contato com a experiência, eu não crio a casca, eu não desenvolvo a resiliência que vai ser fundamental para outros tipos de situação. É engraçado assim, mas às vezes eu me sinto feliz quando eu vejo algum paciente meu, uma menina, um menino e tal, que tira uma nota ruim e que passa por esse tipo de situação, e eu penso, vai aprender, vai criar calo, isso vai ser importante, porque a gente tem vivido também um momento onde a gente... eu não sei se a gente está muito preocupado com o futuro, esse tipo de coisa, e a gente acaba dando um cuidado tão excessivo que a gente tira a oportunidade das pessoas, né, desenvolverem esse maquinário todo, assim, né? Mas eu achei a tua pergunta super importante também. Me coloquei no lugar de adolescentes que têm um amigo e que pensam, né, tipo, e agora? Eu acho que uma coisa importante é levar em consideração o que a gente falou agora, no sentido de, existem experiências que a gente tem que viver, né? Existe sofrimento, e ele vem para nos ensinar coisas também e tal. Mas a partir de um momento onde a gente percebe descontrole na outra pessoa, onde a gente começa a ficar preocupado com o risco dela, eu acho que descontrole e risco, assim, seriam parâmetros, assim, para eu pensar assim, que eu preciso dividir isso com alguém. Na minha experiência, dividir isso com alguém gera muito menos frustração depois do que não dividir isso com alguém. E vou te contar uma coisa assim, quando a gente divide uma coisa que é complicada de dividir, muitas vezes a gente tem essa reação de surpresa, de desconforto e tal. Mas é porque a pessoa não tá legal. Geralmente, quando o tempo passa, ela se sente super agradecida, assim, da gente ter tido... Porque naquele momento, a gente tá conseguindo filtrar a coisa um pouco melhor. A gente, nesse ponto de vista, assim, eu consigo enxergar um pouco melhor o que essa pessoa tá me falando, dela, a necessidade que ela tem. Ela não tá entendendo aquilo direito, eventualmente. Então, vai ter chateação de vez em quando vai. Mas a gente sabe que a gente tá fazendo isso pelo cuidado, porque a gente gosta muito daquela pessoa e quer ver ela bem. Então, a gente vai ter que bancar de vez em quando esse tipo de situação. Nessa conversa aqui, como eu falei, né, eu sou pai recente também, eu lembro muito da cena do parto mesmo, né, quando vai nascer o bebê. Não é uma cena, não é um momento simples, é um momento doloroso ali, sofrido, tem enfim, várias questões ali, mas eu lembro muito da médica que estava ali gerenciando, depois ela falando, o bebê não pode entrar em sofrimento, isso é preocupante. Essa parte da dor não vai ser gostoso, vai doer, vai ter preocupação e tudo, mas não pode entrar em sofrimento. A gente pode falar que saúde mental é mais ou menos isso, assim, a gente vai viver as experiências na vida de alegria, de tristeza, de angústia e tal, mas o preocupante é quando eu conheço aquela pessoa e eu vejo que ela está entrando num sofrimento que ela não sai daquilo. Legal, achei interessante, assim. Na verdade, sabe que assim, uma quantidade de estresse
que a gente viva no dia a dia, Sim. ela é importante para a gente. Ela, no momento, a gente tem um nível de estresse que faz com que a gente fique mais Exato. atento ao que a gente está falando. Então, um nível de estresse, até inclusive existe um gráfico que mostra assim, até determinado momento, o estresse elevando, ele leva a gente a ter um aumento na produtividade e tal. Mas a partir de um determinado momento, o estresse começa a ser contraprodutivo. Exato. Então, assim, tudo depende assim dessa quantidade de carga de estresse, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com os alunos aqui, é muito engraçado, né? A Dudeza pode até falar melhor, mas quando a gente chega nessa época de período de provas, os alunos ficam extremamente estressados. Exato. E é engraçado que eu começo a conversar com alguns alunos, né, pelos corredores, e falam, esse período não deixa eu ter saúde mental, que não sei o quê. E alguns eu pego e chamo para conversar e falo, é igual o esporte, assim, né? Igual você vai começar a treinar, fazer uma academia, por exemplo. A hora que você vai para academia, você começa a levantar peso, correr, o seu corpo entende aquilo como um momento de estresse, não é um momento gostoso. Mas ele é importante para a melhora da sua condição física. Então, eu enxergo isso também, né? O desenvolvimento humano, você vai ter um momento de estresse, um momento de relaxamento, um momento de estresse, um momento de processar aquela experiência. O problema é quando você fica só no estresse sem o descanso. Eu acho que a analogia com o treinamento físico também é muito significativa, até porque, como o doutor falou também, eu particularmente não acredito em saúde mental separada da saúde física. Saúde, você tem saúde global, né? E uma coisa vai influenciar na outra.